Olá, congressistas! Bem-vindos a mais uma palestra do CONCAF. Me chamo Ana Laura Cordeiro de Macedo, sou aluna da graduação do curso de farmácia na Universidade Estadual da Paraíba e também faço parte da comissão organizadora do CONCAF. É com prazer que apresento a vocês a professora doutora Heloísa Berbel Manaia, que irá apresentar a palestra intitulada Nanopartículas e uso de modelos farmacocinéticos baseados na fisiologia, PBPK. A professora Heloísa é professora associada em biofarmácia da Universidade Paris-Saclay, na França, é farmacêutica industrial, mestre em ciências farmacêuticas pela Unesp e doutora em farmacocinética e biofarmácia pela Universidade Paris-Saclay e Unesp. Agradecemos ao palestrante pela disponibilidade e contribuição e a todos os congressistas pela presença. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas pelos nossos canais de comunicação. Aproveito a oportunidade para lembrá-los de se inscrever no nosso canal no YouTube e conhecer a nossa área de associados no site concaf.com.br. Boa palestra a todos! Olá, pessoal. Eu queria primeiramente agradecer pelo convite de participar do CONCAF, né, que é o segundo ano do Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia. Bom, eu fui convidada para dar uma palestra sobre nanopartículas e o uso de modelos farmacocinéticos baseados na fisiologia, que do inglês é o PBPK, Physiologically Based Pharmacokinetic Models. Mas, assim, antes de começar a falar propriamente da parte científica, primeiramente eu vou estar falando sobre o meu percurso acadêmico, porque a grande parte do público desse congresso são os estudantes, né? Então, acho importante mostrar um pouco da minha trajetória e que sirva que pode servir como exemplo ou como ideias de como ir trilhando aí a carreira. Bom, então, meu diploma de farmácia eu fiz na Universidade Estadual de Londrina. Então, eu sou farmacêutica com habilitação farmacêutica industrial. E nesse período eu fiz um estágio que foi o desenvolvimento de formulações de proteção solar para os jardineiros da universidade. Então, posteriormente, eu trabalhei um pouco na indústria, mas eu voltei para a área acadêmica. Então, eu fiz um mestrado na Unesp, que fica no estado de São Paulo, né, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara. Então, lá eu trabalhei um pouco com formulações inovadoras e fisicoquímica. Então, eu desenvolvi sistemas multifuncionais de cristal líquido contendo nanopartículas de dióxido de titânio para a proteção solar e para a liberação controlada do terpinem-4-ol, que tem atividade antioxidante, para evitar, no caso, o câncer, né? Bom, logo em seguida eu já comecei a minha tese, que foi feita em cotutela entre a Unesp e a universidade aqui na França, Université Paris-Saclay. Então eu fiquei 1 ano no Brasil, depois fiquei 1 ano aqui e mais 1 ano e meio no Brasil, quase 2 anos. E na minha tese eu trabalhei também com formulações inovadoras, né, e bastante fisicoquímica. Então, eu desenvolvi pontos quânticos à base de óxido de zinco para aplicação em bioimagem de nanocarreadores lipídicos. Então, durante a minha tese, eu trabalhei bastante no laboratório de Luz Synchrotron, tanto na França, né, que é o Soleil, tanto no LNLS, que atualmente é o Sirius, né? E essa experiência me proporcionou conseguir um pós-doc no Instituto de Química da Unesp de Araraquara, que aí eu mudei totalmente, assim, fui para a área de ciências de materiais e fisicoquímica, então que é, se for ver, meio longe da área farmacêutica, né? Mas foi essa experiência no Synchrotron durante minha tese que possibilitou esse pós-doc. Então, nesse pós-doc eu trabalhei com caracterização físico-química de materiais cerâmicos porosos, utilizando diferentes técnicas espectroscópicas inoperando.
Então, assim, nem vou detalhar muito, porque não é muito a área, né, o foco da nossa área, mas só para dizer que foi muito importante durante a minha tese ter essa experiência, porque me abriu essa porta desse pós-doc, que na época já estava meio complicado de conseguir. E durante esse meu pós-doc, eu postulei para fazer um pós-doc no exterior, voltar para o laboratório onde eu fiz a minha tese aqui na França. E então eu dei continuidade à minha pesquisa da tese, que foi... Eu continuei então com as formulações inovadoras e físico-química, e nesse pós-doc então eu fiz o estudo in vitro da internalização celular de nanopartículas teranósticas, usando os pontos quânticos à base de óxido de zinco como agente de imagem. Então foi bem legal, porque eu já tinha uma experiência boa durante a minha tese e eu consegui evoluir mais rápido, né, nesse pós-doc. E, bom, eu tinha vontade já de ficar aqui na França e surgiu uma oportunidade de fazer um outro pós-doc em outro laboratório, que também é meio distante da área que eu estava acostumada, que era em parasitologia e biologia celular. Mas como eu trabalhei bastante com microscopia durante esse meu pós-doc aqui na França, isso me abriu portas para esse projeto. Então, nesse último pós-doc que eu fiz, foi o estudo de mecanismos de ação de um candidato medicamento para o tratamento da leishmaniose. Então, é bem legal que é um laboratório que também já tinha colaboração com o Brasil e foi uma experiência bacana. E nesse período, né, durante esse meu pós-doc, eu prestei o concurso aqui para ser professora, né? E felizmente eu passei. Então, desde setembro de 2019, eu tô aqui na Université Paris-Saclay, na Faculdade de Farmácia, né, Faculdade de Farmácia, que atualmente ela está em Châtenay-Malabry. E o ano que vem, em maio, a gente vai mudar e vai estar, então, no Plateau de Saclay, que é uma região que fica no sul de Paris, que atualmente está assim, com um complexo com vários centros de pesquisa nessa região. Então, lá já estava instalado o Soleil, que é o laboratório de Louis-Synchrotron, e outros centros de pesquisa, como o CEA, a École Polytechnique. E agora, na verdade, a gente vai mudar. Por quê? Porque foi uma estratégia do governo francês de poder aumentar, de poder estar melhor no ranking, né, no ranking de Xangai. Então, por isso, a gente vai mudar. Ai, gente, peraí, travou aqui. Opa. Tá. Então, foi uma estratégia para a gente poder ficar melhor no ranking de Xangai. Então, só para vocês situarem melhor, né? Paris fica aqui nesse perímetro amarelo, né? Aqui tá Paris, a Torre Eiffel. Atualmente, a faculdade de farmácia tá aqui, né? Já fica bem no sul de Paris. De transporte dá em torno de 40 minutos, 1 hora, né? Dependendo de onde você vai. E então, ano que vem, a gente vai ficar aqui, ó, bem mais para o sul. Então, chama Polo Biologia, Farmácia e Química. Então, todas as universidades todos os campos da Universidade Paris Sul, antiga Paris Sul, que agora é Paris Saclay, vai vir para cá, né, o Polo de Biologia, Farmácia e Química. E a ideia é, como os centros vão estar mais próximos, isso vai proporcionar melhor colaboração entre esses centros de pesquisa e enfim, a pesquisa avançar mais rápido, né? Então, a Universidade de Paris-Saclay, ela agrupa a Universidade de Paris Sul, né, a antiga Universidade de Paris Sul, a Universidade de Versalhes de Saint-Quentin-Yvelines, a Escola Normal Superior de Cachan, enfim, o CEA, o INRA. Então, ela agrupa vários centros de pesquisa e várias universidades, e foi por isso que ela conseguiu
classificação, né, em 14º na classificação de Xangai, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco a organização da universidade. Então, ano que vem a gente vai estar no campus novo. Então, aqui em Paris tem duas faculdades de farmácia, né? Uma fica em Paris mesmo, no centrinho lá, e a faculdade que eu estou, que fica na região sul de Paris, que são as mais, em termos de pesquisa, né? Uma das mais desenvolvidas aqui na França. Bom, então agora eu vou começar a falar um pouco da área científica, né? Então, vou falar um pouco de nanopartículas e eu vou contar um pouco da minha linha de pesquisa. Então, o que são os sistemas teranósticos? Os sistemas teranósticos são nanopartículas que vão agrupar ao mesmo tempo um agente de imagem e um fármaco, no intuito, então, de fazer o tratamento e conseguir fazer o monitoramento desse tratamento, né? O diagnóstico do tratamento. Então, as nanopartículas, elas podem ser de 3 gerações. A primeira geração é uma nanopartícula, então, que não apresenta nenhuma modificação na sua superfície. As nanopartículas de segunda geração, elas apresentam cadeias de PEG na sua superfície. Então, elas vão fazer uma entrega passiva para o foco do tratamento. No caso, se sabe que nos tecidos tumorais, a gente tem um espaçamento aqui das células endoteliais que vão permitir a passagem dessas nanopartículas com PEG somente nos tecidos tumorais, já que nos tecidos que estão saudáveis não apresentam esse espaçamento aqui entre as células endoteliais. E isso é possível porque as cadeias de PEG, elas vão permitir um tempo de circulação maior. Então, como ela vai circular mais tempo, ela não vai ser capturada pelo sistema imunológico, ela vai conseguir passar, então, por esses espaços, né, do tecido tumoral. Então, isso já vai diminuir bem os efeitos colaterais quando a gente pensa no tratamento do câncer, tá? Então, foram essas partículas de segunda geração e atualmente tem as de terceira geração, que além da cadeia de PEG, a gente pode colocar moléculas que vão estar direcionando ativamente as nanopartículas para o sítio-alvo. Então, por exemplo, a gente pode estar usando anticorpos, o ácido fólico, porque várias células tumorais apresentam mais receptores de ácido fólico. Então, aí são só alguns exemplos, tá? De nanopartículas. E aí existe uma variedade enorme, assim, de nanopartículas, à base de lipídios, à base de polímeros, inorgânicas, enfim. É um arsenal aí enorme. Mas durante a minha tese, o meu trabalho foi desenvolver um agente de diagnóstico. Então, dentre os agentes de diagnóstico, a gente pode utilizar os corantes orgânicos, os pontos quânticos, os óxidos metálicos superparamagnéticos ou radionucleídeos. Mas a gente, no meu caso, a gente trabalhou com os pontos quânticos. Então, o que são os pontos quânticos? Pontos quânticos são nanocristais de semicondutores inorgânicos, né, compostos de átomos dos grupos 2 e 6, 3 e 5 ou 4 e 6 da tabela periódica. E alguns exemplos, né, dos mais conhecidos são o seleneto de cádmio, o seleneto de zinco, o sulfeto de cádmio. E como acontece, né, o fenômeno de emissão de luz com os pontos quânticos? Na verdade, quando esses óxidos
Esses semicondutores estão no tamanho bulk, que é um tamanho grande, né, de 0 a 5 milímetros. Tem aqui o band gap, né, a banda de condução e a banda de valência. Quando a gente diminui bastante o tamanho quando a gente diminui bastante na escala nanométrica, entre 0 a 6 nanômetros normalmente, a gente vai mudar aqui o band gap entre a camada de condução e a camada de valência. Então, quanto menor a nanopartícula, maior esse band gap, maior é a energia, então menor é o comprimento de onda na qual menor o comprimento de onda de emissão dessas nanopartículas. Pelo contrário, quanto maior a nanopartícula, menor é o band gap, menor é a energia, eu vou ter uma emissão em comprimentos de ondas maiores, próximo do vermelho, tá? E aqui, nanopartículas menores vai ser próximo do azul. O próximo do azul. Bom, e qual a diferença entre os pontos quânticos e os corantes orgânicos convencionais que já são usados, né? É porque ele vai apresentar algumas vantagens. Então, aqui a gente tem o espectro de emissão, de absorção e de fluorescência, né? Do corante orgânico, aqui no caso é o FITS, e aqui é do ponto quântico. Então, o ponto quântico ele apresenta um espectro de absorção bem maior. Isso permite a gente excitar os pontos quânticos em diferentes comprimentos de onda e ele apresenta um espectro de emissão mais estreito, então muito mais preciso. E geralmente ele apresenta também um sinal de brilho melhor. Dentre os pontos quânticos, o óxido de zinco ele se destaca por ele ser menos tóxico, mais barato, ele é estável e geralmente biocompatível. O óxido de zinco ele apresenta duas emissões, uma na região do ultravioleta e outra na região do visível. Pra gente é interessante a região do visível pra gente poder ter o efeito de diagnóstico, né? Pra ver o sinal no visível. E a emissão no visível, ela vai depender do tamanho das nanopartículas. Então, como eu disse, quanto menor a nanopartícula, a emissão vai ser perto do azul, quanto maior a nanopartícula vai ser perto do vermelho. O nível de defeitos e de vacância de oxigênio e o estado da superfície. Se a gente tem moléculas na superfície, o ambiente em que ela está, se é lipofílico, se é polar ou apolar, tudo isso vai interferir, então, na emissão no visível.
Então, na minha tese, a gente usou a estratégia de dopar o óxido de zinco com íons de magnésio, a fim de aumentar os defeitos do cristal e, desta forma, aumentar a intensidade do sinal emitido no espectro visível. Então, aqui nesse gráfico, a curva preta é o óxido de zinco sem o dopante, e as curvas coloridas são com a presença de íons de magnésio. Então, a vermelha é 2,5%, 5%, 10% e 20%, o azul. Então, com 20% de íons de magnésio, a gente conseguiu aumentar bastante a emissão dos pontos quânticos. E o rendimento quântico aumentou quase 6 vezes. Aqui a gente pode ver, era 10% o rendimento quântico, e com a presença de íons de magnésio passou a 64%. Posteriormente, a gente modificou a superfície do óxido dos pontos quânticos com ácido oleico, porque a intenção era obter essas nanopartículas e incorporar obter os pontos quânticos e incorporar em nanocarreadores, né, em nanopartículas. No nosso caso, seriam nanopartículas à base de lipídios. Então, para isso, a gente modificou com um agente apolar, que é o ácido oleico, para permitir, então, dispersar os pontos quânticos na fase oleosa e obter, então, as nanopartículas, os nanocarreadores contendo os pontos quânticos. Então, nós fizemos a espectroscopia Raman para confirmar que o ácido oleico estava na superfície dos pontos quânticos. E, mesmo com a presença do ácido oleico, a gente ainda obtém um rendimento quântico de valor alto, de 64% passou para 48%. Então, era ainda bem motivador trabalhar com essas nanopartículas. Então, posteriormente, a gente incorporou os pontos quânticos em alguns nanocarreadores, em lipossomas, em micelas fosfolipídicas pegyladas e em nanopartículas lipídicas sólidas. Posteriormente, a gente fez o estudo dessas nanopartículas em meio aquoso ou biológico, porque o intuito é trabalhar, né, em vivo ou in vitro. Então, a gente estudou o tamanho, a variação do tamanho das nanopartículas. Na verdade, foram as micelas fosfolipídicas que apresentaram uma emissão melhor em água, em PBS, com ou sem a cálcio e magnésio, e em meio de cultura URPMI, com e sem a presença do soro fetal bovino. Então, a gente percebe que com o RPMI, né, como tem a presença de proteínas, a gente tem um aumento do tamanho das nanopartículas. Então, pode estar tendo ali um pouquinho de agregação, mas ela ainda não é muito grande, né? Passa de 150 a 300 nanômetros, mas eu digo assim, 300 nanômetros não é um tamanho que vai, por exemplo, favorecer intensamente o uptake pelo sistema imunológico. Como então esses resultados foram favoráveis, a gente seguiu para o estudo de internalização celular. Então, a gente fez in vitro. Nós pegamos uma cultura de células, colocamos as micelas fosfolipídicas contendo os pontos quânticos, e após 4 horas nós fizemos a lise celular, né, e fizemos a leitura num fluorímetro para ver a intensidade de emissão. E a gente observa que há um pequeno aumento da intensidade, né, aqui a curva preta são as células sem tratamento, a vermelha é com 1 miligrama de nanopartícula e a azul é com 2 miligramas. Então, a gente observa assim, que com 2 miligramas a gente vê um aumento de intensidade, mas era estreito, né? Muito pouco. E, bom, no meu pós-doc, como eu falei, eu tive a oportunidade de dar continuidade neste projeto. Bom, o que eu fiz?
Eu continuei com os pontos quânticos de óxido de zinco dopados com magnésio, mas primeiramente eu modifiquei a superfície com HTMS, que é um modificador de superfície à base de silício hidrofílico. E então aqui a gente viu o tamanho, ele continua apresentando tamanho entre 2 e 3 nanômetros. Eu fiz a estabilidade da luminescência em função do tempo, então até 7 dias há uma diminuição, mas não é muito drástica, né? Já com 14 dias diminui bem a emissão. E posteriormente eu fiz o estudo de citotoxicidade em células A549, que é do fígado, que é uma célula bem utilizada para avaliar o metabolismo celular. Bom, então dependendo do tempo de contato, né, das nanopartículas, eu fiz 4 horas, 24 horas, e eu fiz também 4 horas, e após 24, eu fiz, né, deixei as nanopartículas 4 horas em contato com as células, retirei e deixei e avaliei a atividade metabólica após 20 horas. Então, a gente observa que quanto mais tempo ela fica em contato, mais é citotóxica, tá? E nesse pós-doc, eu tive a oportunidade de utilizar uma linha do laboratório Synchrotron, a Disco, que ela tem um microscópio e acoplado na linha, então é possível a gente escolher o comprimento de onda ótimo para o nosso estudo, porque uma desvantagem do óxido de zinco é que quando a gente vai utilizar os microscópios de laboratório, a gente não encontra o comprimento de onda de excitação e os filtros de emissão que são apropriados para o óxido de zinco. Então, a gente fica meio limitado. E esse microscópio da linha Disco, a gente pode escolher o comprimento de onda que a gente quer e tem vários filtros, então, assim, a gente consegue trabalhar com os melhores parâmetros para o teste. Então, nesse caso, eu trabalhei com macrófagos e com a célula A549, e eu estudei a internalização celular somente dos pontos quânticos hidrofílicos, tá? Então, a gente pode observar, em azul tem a autofluorescência da célula, e em vermelho é o sinal do ponto quântico. Então, a gente observa que os pontos quânticos, eles ficam mais na membrana celular e na membrana do núcleo. Tanto para a célula de macrófago, quanto para a célula do fígado. Bom, então, a partir desses resultados, como eles foram promissores, eu comecei então a fazer a incorporação dessas nanopartículas dos pontos quânticos em nanopartículas poliméricas, PLGA, PEG. Então aqui tem a microscopia dessas nanopartículas, aqui sem os pontos quânticos e aqui com os pontos quânticos, então cada pontinho preto é a presença dos pontos quânticos, né? Aqui é a foto da suspensão das nanopartículas poliméricas utilizando uma lâmpada no UV, que excita, então a gente consegue ver em amarelinho as nanopartículas. Então, o potencial zeta foi -9 para os dois, então isso mostra que os pontos quânticos estão no interior das nanopartículas, mantendo então a superfície peguilada, né, sem interferir na mudança da superfície. E, bom, eu fiz o estudo da estabilidade em meio aquoso e biológico. Então, a gente observa que tem uma variação de tamanho, mas não é significativa. A gente fez o estudo de citotoxicidade. Então, ela é mais citotóxica nos macrófagos do que nos hepatócitos. Muito provavelmente porque os macrófagos eles vão fazer um maior uptake e por isso pode ter uma maior citotoxicidade. E por fim, eu consegui incorporar um fármaco, que foi um fármaco modelo, o itraconazol, nessas nanopartículas. Então, no final do meu pós-doc, eu consegui chegar nos sistemas teranósticos
Estão contendo um fármaco e um agente diagnóstico e a nanopartícula aí peguilada. Mas, infelizmente, eu mudei de projeto e não consegui fazer, então, um estudo de internalização celular no síncroton e parou por aí. Mas foi bem legal que a gente conseguiu chegar até o objetivo final, né, dessa vez. É engraçado, porque às vezes a gente começa um mestrado, uma tese e acha que vai conseguir fazer tudo o que a gente quer. E, infelizmente, no meio do caminho, a gente tem que ir fazendo escolhas, né? Não dá pra fazer tudo. Mas é isso aí. Bom, então, posteriormente, em colaboração com a Faculdade de Angers, Faculdade de Farmácia da Universidade de Angers, a gente seguiu, né, com o projeto, trabalhando com óxido de zinco dopado com gadolínio, e dessa forma a gente pode fazer uma imagem bimodal, então, tanto a parte óptica quanto a parte de ressonância magnética. Então, é bem legal o óxido de zinco, que ele dá essa versatilidade, né, de várias aplicações. E agora, né, a gente fala muito das nanopartículas e atualmente é uma área que vem sendo muito explorada, mas o que a gente mais tem interesse é de saber, uma vez que essas nanopartículas elas são administradas, onde elas vão ser distribuídas no corpo humano? Onde elas vão parar? Porque isso vai depender para definir a sua eficácia, certo? Se a gente administrando as nanopartículas e elas são rapidamente eliminadas ou rapidamente metabolizadas, ou elas vão se concentrar em alguns órgãos que não são os de interesse, não tem por que a gente continuar com esse desenvolvimento. Então, há uma necessidade grande de descobrir, de estudar a farmacocinética, né? A biodistribuição dessas nanopartículas. Então, dependendo das propriedades das nanopartículas, ou seja, do tamanho, da química de superfície, da sua composição, da formação da proteína corona, tudo isso pode interferir na distribuição dessas nanopartículas. E, assim, quando a gente olha na literatura, já existem vários experimentos, né, realizados com diversas partículas, mas cada experimento foi feito de uma forma, usando um modelo animal, usando um protocolo de administração, e tudo isso vai dificultar a gente ter um resultado, uma informação preditiva. Então, é necessário uma metodologia racional para que a gente consiga extrair regras gerais, né, e interpretar os dados de farmacocinética de uma forma mais preditiva. Então, daí que surge, então, os modelos, o interesse de trabalhar com os modelos PBPK, Physiologically Based Pharmacokinetic Models. O que são esses modelos? Esses modelos, eles são baseados na estrutura anatômica dos sistemas vivos, né? Então, tanto com ratos, tanto com o ser humano mesmo, no qual cada órgão do corpo, ele é considerado como um compartimento, tá? Então, o pulmão, o coração, a pele, cada órgão ele é considerado como um compartimento e eles são interconectados pelo transporte de massa entre eles, tá? Então, aqui é só um modelo, né, de como a gente pode montar um exemplo de como a gente pode montar um modelo farmacocinético. Então, cada órgão ele é representado por um compartimento e cada órgão ele pode ser dividido em diferentes subcompartimentos, tá? Então, por exemplo, aqui tem o espaço vascular e o tecido. Nesse caso, a gente considera um modelo que ele é limitado pela perfusão, ou seja, pelo volume de sangue que passa no órgão. É isso que vai mudar ou não a quantidade de fármaco em cada órgão. E a gente pode também dividir em outros subcompartimentos. Então, aqui a gente tem o espaço vascular, o espaço intersticial,
e os tecidos. Então, nesse caso, o coeficiente de permeabilidade do fármaco entre cada espaço vai interferir, tá? Então, quanto mais detalhes a gente vai adicionando nesses modelos, melhor vai ser a predição, tá? Da farmacocinética. E o que é bem interessante é que nesses modelos a gente vai incluir tanto os parâmetros do organismo, então o volume dos órgãos, a área de superfície, a composição dos tecidos. E todas essas informações são já encontradas na literatura, tá, gente? São informações assim que a gente pode recuperar facilmente. Então a gente entra com essas informações no software e entra também com os parâmetros do fármaco. Então, o coeficiente de partição, de permeabilidade, o metabolismo, os processos de transporte e de ligação. A gente pode estar incluindo testes in vitro que a gente faz no laboratório para, por exemplo, a gente faz um teste para estudar a taxa de liberação, né, do fármaco em função do tempo, e aí esse resultado a gente pode incluir no teste, além da solubilidade, lipofilicidade, do pKa, etc. Então, agrupando todos esses dados, a gente consegue predizer a farmacocinética, além de também mudar o protocolo de administração, a dose, se vai ser por via oral, se vai ser por administração endovenosa, se tem alguma dieta especial. Então, tudo isso a gente pode estar incluindo no modelo. E o interessante é que a gente pode, então, fazer uma extrapolação. Por exemplo, a gente faz um estudo em rato e extrapola o resultado para o humano. A gente pode também fazer o estudo de interação entre fármacos, e é bem legal que dá para estudar populações especiais, então, por exemplo, bebês, gestantes, idosos ou alguma doença que tem alguma restrição metabólica. Tudo isso a gente pode estar incluindo no modelo, tá? Então, esses modelos, só para falar assim rapidamente, eles já são utilizados por agências regulamentadoras para avaliar a farmacocinética dessas moléculas que já são comercializadas, tá? O FDA, eles já aprovam o uso desses softwares para predizer a farmacocinética. Isso é muito legal, porque a gente evita, né, o uso de testes em vivo e também em estudos no homem, né, que às vezes é desnecessário. Então, é bem legal. E atualmente, então, vem surgindo o interesse do uso desses modelos para aplicação de nanopartículas, tá? Bom, então, o meu projeto atual de pesquisa é usar essas nanopartículas, né, diferentes nanopartículas que já são estudados no meu grupo, fazer uma caracterização físico-química fina das nanopartículas, e não só, mas também alguns testes in vitro, e aplicar esses resultados em modelos PBPK. Então, isso vai permitir a gente avaliar se essas formulações são apropriadas ou não, e de qual forma a gente vai poder mudar o desenvolvimento. Então, por exemplo, uma nanopartícula de 50 nanômetros vai ter uma resposta melhor do que a de 200 nanômetros. Então, a gente foca na de 50. E aí, dessa forma, a gente consegue progredir de uma forma mais rápida, né? De uma maneira mais racional. E o que a gente tem que levar em consideração é que esses modelos, eles já são bem usados para moléculas pequenas, fármacos. Mas para nanopartículas, se eu não me engano, é a partir de 2008 que começou o uso desses modelos.
E a gente tem que levar em consideração algumas coisas que são diferentes de um princípio ativo, quando a gente usa nanopartícula. Então, por exemplo, a administração intravenosa pode ser que tenha ligação de proteínas no sangue, quando a gente administra as nanopartículas. Se é uma administração subcutânea ou intramuscular, a taxa de liberação e a estabilidade das nanopartículas pode mudar a farmacocinética, tá? Então, aqui só alguns exemplos, tá, pessoal? Por exemplo, a fagocitose pelo sistema imunológico. Por exemplo, aqui na barreira cerebral vão ter a endocitose mediada por alguns receptores. Enfim, alguns parâmetros que vão ser diferentes de uma molécula pequena. E já tem alguns trabalhos que também tentam usar esses modelos, não só para nanopartículas, mas também para proteínas terapêuticas ou para moléculas terapêuticas baseadas em RNAi. Então, em relação a uma molécula pequena, a gente tem que levar em conta esses parâmetros para modificar o modelo. Então, por exemplo, em moléculas pequenas, geralmente a absorção pode ser por várias vias de administração, e as nanopartículas são geralmente por administração endovenosa. A distribuição dessas moléculas pequenas, geralmente o que vai interferir é o coeficiente de partição e a difusão, então, em relação ao fluxo de sangue, né, no órgão. E já para as nanopartículas, a gente tem que levar em consideração o uptake pelo sistema imunológico, né? O metabolismo geralmente é enzimático ou não enzimático, de uma molécula pequena no fígado. E das nanopartículas é principalmente nos lisossomas do sistema fagocitário, né, das células imunológicas. E a excreção e eliminação aqui, geralmente a excreção renal e biliar, e para as nanopartículas vai ser principalmente renal. Então, tudo isso vai modificar, né, a farmacocinética das nanopartículas em relação às moléculas pequenas. Bom, aqui é só um exemplo de um trabalho que fez uma meta-análise de vários estudos com diversos tipos de nanocarreadores. E eles conseguiram, então, através de um modelo, prever a farmacocinética, né? Então, aqui só são alguns exemplos, por exemplo, nanopartículas de ouro, de diferentes tamanhos, que elas obtiveram diferentes concentrações em função do tempo. Aqui é de ouro também. Tem os lipossomas, tem nanopartícula polimérica, enfim. É uma área que está sendo, assim, bem explorada, e tem chamado a atenção, né? E é óbvio que tem vários desafios para a gente conseguir trabalhar com esses modelos. Por quê? Porque uma vez que a gente administra as nanopartículas, pode haver a formação da corona proteica, pode ter agregação das nanopartículas, ou pode ter desagregação, que vão mudar a forma como elas vão ser distribuídas nos órgãos. Como eu já falei, o uptake pelo sistema imunológico, e vai mudar também porque geralmente as nanopartículas vão se acumular nos tecidos que são baixamente vascularizados. Então, para levar tudo isso em conta no modelo, a gente tem que pensar em equações matemáticas que vão ajudar a gente a descrever tudo isso, né? E atualmente são poucos os modelos que vão considerar a liberação do fármaco da nanopartícula. Vários modelos só consideram, por exemplo, o lipossoma, e não vai avaliar o fármaco, a taxa de fármaco que ainda está no lipossoma e a taxa de fármaco que já foi liberado. Por quê? Porque é bem difícil ter técnicas analíticas que permitam fazer essa distinção do fármaco que ainda
do fármaco livre e do fármaco que ainda está na nanopartícula. Isso é um desafio enorme. Então, aqui são só 2 exemplos de estudos que consideraram, então, aqui a nanopartícula e aqui o fármaco livre no modelo PBPK. E aqui também, então, compartimento lipossomal e não lipossomal, né? Considerando, então, a liberação do fármaco. Bom, então, nesse sentido, o meu projeto de pesquisa atual, né? Porque, bom, faz 2 anos que eu tô, né, nesse cargo, então o meu projeto de pesquisa atual é tentar trabalhar com esses modelos para prever a farmacocinética de nanocarreadores. Então, atualmente eu tô com um projeto que a gente escolheu, então, nanopartículas que têm a mesma composição. Então, elas são à base de nanopartículas de poliisobutilcianoacrilato, recobertas com dextran, que é um polissacarídeo. Então, elas têm a mesma composição química e o tamanho é similar, não é muito diferente. O que muda entre elas é a conformação das cadeias de dextran na superfície. Aqui, nessa família de partículas, elas são em formas de escova, e nessas partículas elas são enoveladas, elas são, enfim, mais curtinhas, mais ligadas na superfície da nanopartícula. E alguns estudos anteriores já mostraram que essas nanopartículas, elas vão ter uma farmacocinética diferente. E elas vão ativar o sistema complemento de uma forma diferente. Na verdade, essas partículas não ativam o sistema complemento e essas partículas ativam. Então, a gente espera, tendo as nanopartículas com diferentes resultados, poder construir um modelo que mostre essa diferença, tá? E para isso, então, a gente espera fazer alguns testes in vitro. Então, por exemplo, fazer o estudo da estabilidade coloidal no sangue dessas nanopartículas, e dessa forma a gente vai ter uma descrição matemática que vai mostrar a variação do tamanho em função do tempo. Um estudo também do uptake por macrófagos. Então, a gente vai ter uma descrição matemática da intensidade da endocitose em função do tempo. E fazer os estudos em vivo de farmacocinética, né, e distribuição. Então, a gente vai recuperar os diferentes órgãos em diferentes tempos e ter uma descrição matemática da concentração dessas nanopartículas em função do tempo, tá? Então, através dessas equações, a gente vai conseguir aqui incluir nesse modelo e tentar predizer a farmacocinética. Então, no nosso modelo, cada órgão ele tem vários subcompartimentos, então o plasma, as células do sangue, o endotélio, o espaço intersticial, as células e os macrófagos, porque os macrófagos têm uma grande interferência, né, das nanopartículas. E no fígado, a gente colocou então a presença dos hepatócitos, que vão aumentar a metabolização dessas nanopartículas. Bom, pessoal, é isso. Espero ter apresentado então esses modelos que estão sendo usados, e vai ser o maior prazer tirar as dúvidas e discutir um pouco com vocês sobre esse assunto, tá certo? Obrigada pela presença e até uma próxima.